quem ainda não percebeu, O Mundo Assombrado pelos Demônios não é um livro de ficção, não tem uma história, né, que vai seguindo. E ele também não é um livro de ciência, especificamente assim. Não é um livro que ensina algum conceito científico e destrincha ele até o final. Não é esse o intuito do livro. O intuito do livro é mostrar a importância da ciência, mostrar a importância do pensamento crítico, né? E como a gente deve usar o pensamento crítico para confrontar a credulidade e as pseudociências o tempo inteiro. Basicamente é esse o objetivo desse livro, né? E como vocês ouviram no episódio passado, a gente explorou alguns dos conceitos e alguns casos, né, alguns cases, para usar um termo bem publicitário, de como na história da humanidade, né, as pessoas já se utilizaram da pseudociência para se dar bem, ou estão presas em algumas pseudociências e narrativas fantasiosas e acabam se prejudicando por conta disso. E o livro ele procura trazer sempre o lado do pensamento crítico, do questionamento e de não aceitar respostas simplórias, deuses das lacunas e etc, né? Isso ficou bem claro no episódio passado. E se você chegou aqui para ouvir a parte 2, né, dessa série onde a gente está dissecando esse livro do Carl Sagan, essa obra maravilhosa de um escritor fantástico, e que não é só um escritor, né? O Carl Sagan é um astrofísico, é um divulgador científico, enfim, o cara tem muitos títulos, muitos adjetivos que a gente pode usar aqui. Mas quem está chegando agora para ouvir esse episódio, porque se interessou pelo título, não tem problema nenhum. Vai dar tudo certo também. E se você gostar, escuta depois o primeiro episódio também. Enfim, hoje a gente vai abordar aqui alguns outros conceitos que são mostrados no livro, né? E que foram apresentados entre os capítulos 4 a 6, né? E um desses conceitos que a gente vai explorar bastante aqui hoje é o conceito de evidência anedótica. E para a gente explorar ele, mostrar todos os casos que o Carl Sagan traz, principalmente em torno da comunidade de ufologia, né, de abduções alienígenas e etc., e gente que acredita em que a humanidade foi frequentemente visitada por ETs, né, enfim, todo mundo sabe que existe uma legião de pessoas que acreditam nisso. Ele vai trazer principalmente exemplos dessas situações para poder explicar o conceito de evidência anedótica. Mas eu já vou começar o episódio explicando o que é evidência anedótica, né, para poder ficar um pouco mais claro e a gente poder ver os exemplos depois ali, né? Evidência anedótica nada mais é do que quando uma pessoa relata alguma coisa e você usa aquilo como uma evidência para comprovar que aquela coisa realmente existiu. Por exemplo, uma pessoa diz que foi abduzida por um alienígena e conta toda a história de como é que foi, de que ela estava dormindo e aí do nada uma nave espacial apareceu em cima da casa dela e começou a puxar ela e ela atravessou as paredes e foi parar lá dentro da nave, e dentro da nave ela foi examinada pelos alienígenas e tudo, né? Tem diversos relatos, inclusive desses exatamente assim nos Estados Unidos, né? O Carl Sagan fala bastante desses relatos. E como muitas pessoas, né, relataram também a mesma coisa, ou coisas bem parecidas. Então, a evidência anedótica é o relato dessa pessoa. Porque normalmente nessas abduções, nessas experiências com extraterrestres e tudo, nunca se tem uma evidência concreta, né? Nunca se tem alguma coisa que ficou ali, um objeto, não sei, alguma evidência, imagens de câmera, o que for, que possam comprovar que aquilo realmente aconteceu. Mais de 90% dos casos de abduções e de experiências de contato com alienígenas são baseados em evidências anedóticas, em relatos de pessoas. E ele mostra, né, no livro o quanto que as evidências anedóticas são frágeis, né? Ela não deve ser considerada uma evidência para ser considerada dentro do método científico, dentro de uma descoberta científica, dentro de qualquer coisa, né, que possa ser chamado de ciência. A evidência anedótica nunca pode ser utilizada para confirmar, para corroborar e para ser usada como uma prova da existência de alguma coisa.
Carl Sagan mostra que casos famosos, assim, que são conhecidos, né, na história, na cultura pop, nos documentários do History Channel e de tudo isso, né, que existe por aí, a maioria dessas histórias são justamente baseadas em evidências anedóticas. E se você pegar os maiores casos, vamos citar alguns aqui, né? O caso de Roswell 47, né, de 1947, que é um caso bem conhecido, né, onde uma suposta nave caiu numa área residencial nos Estados Unidos, e as pessoas, né, que vivem ali naquela casa viram a nave, viram os destroços ali daquela coisa, e aí começaram a relatar que realmente que viram extraterrestres, que viram seres diferentes ali e tudo, até que encontraram provas e evidências de que realmente caiu uma nave, de que caiu alguma coisa ali. Mais tarde, a investigação mostrou, e depois que alguns documentos sigilosos foram expostos, ficou bem claro que na verdade se tratava de uma aeronave militar, né, de alguma coisa, de uma experiência ali de segurança nacional, e por isso havia tanto sigilo. Por isso a NSA, por exemplo, que é um órgão de segurança dos Estados Unidos, sempre foi muito acusada pelos ufólogos de esconder a verdade, né, de esconder a existência de que somos visitados por alienígenas constantemente. Eu até vou falar um pouco dessa questão, que é a cultura do sigilo também, que o Carl Sagan traz do livro, mas eu vou falar lá disso um pouquinho mais pra frente aqui nesse episódio. Mas basicamente ficaram evidências de que algo caiu ali, né? Tinha um buraco, tem reportagens que mostravam que tinha alguma coisa que caiu ali, mostravam alguns pedaços de lataria, de alguma coisa assim. Só que todo o resto da história, né, que tem a ver com alienígenas, é baseado em relatos de pessoas, é baseado em evidências anedóticas, né? E o que causou uma certa histeria coletiva. E a histeria coletiva também é um outro conceito que é muito explorado também nesses capítulos. Porque vários dos relatos de abdução alienígena, de visita dos ETs e tudo, são bem parecidos. E se você olhar, são parecidos não porque as pessoas realmente passaram pela mesma experiência, mas porque as pessoas, principalmente nos Estados Unidos, são bombardeadas pelo mesmo tipo de cultura, pelo mesmo tipo de entretenimento na TV, pelo mesmo tipo de crimes, pelo mesmo tipo de coisas que acontecem cotidianamente, né? Ele até mostra que muitos dos relatos nos Estados Unidos têm a ver também com abuso sexual dos extraterrestres nas pessoas em que foram abduzidas, né? E aí tem uma série de questões que podem acabar entrando aí, né? As pessoas realmente podem ser que tiveram experiências, né, de abuso sexual, e aquilo foi mascarado no psicológico dela, e ela construiu essa história, essa narrativa para poder, como se fosse um mecanismo de segurança, né, da pessoa. Então isso pode ter acontecido em alguns dos casos. Em outros casos são só histórias e relatos meio fantasiosos mesmo, que são bem parecidos por conta desse bombardeio cultural que as mesmas pessoas passavam, né? Às vezes fica tão claro isso também quando ele fala que até um certo momento da história, todos os relatos de visitas de alienígenas aqui no planeta eram de marcianos, eram de venusianos, ou seja, extraterrestres que estavam aqui no nosso sistema solar, em outros planetas do nosso próprio sistema, né, como Marte e Vênus. E a partir do momento que a ciência foi avançando e foi se televisionando e noticiando descobertas científicas sobre esses planetas, sobre o nosso sistema solar, inclusive com imagens de como Marte é inóspito, de como Vênus é inóspito e não tem vida nenhuma lá, esses relatos começaram a sumir. Esses relatos, na verdade, eles começaram a se transformar em relatos de visitas de extraterrestres de planetas muito mais distantes, de outras galáxias e etc, né? Então, a mentira foi se moldando, né?
conforme o tempo foi passando e conforme a ciência foi avançando. Mas o Carl Sagan, ele de certa forma, ele assume o tanto que esse tema, essa temática de alienígenas visitando a humanidade, ela é atrativa e foi atrativa inclusive para ele durante muito tempo na vida dele. Ele diz que a primeira vez que ele ouviu falar nessas histórias, nesses relatos, foi quando ele era criança e quando ele era adolescente. E esse assunto acabou atraindo bastante ele, porque ele sempre foi interessado por ciência. E é engraçado porque as pessoas elas manifestam o interesse pela ciência, mas acabam caindo em alguma pseudociência justamente porque elas gostam e elas são encantadas pela ciência, só que elas acabaram caindo numa armadilha pseudocientífica. Isso acontece bastante. Isso aconteceu inclusive com a galera que acredita na Terra plana, por exemplo, né? Eu sei que é bizarro demais, né, a questão da Terra plana, e que muita gente até duvida que existem pessoas que realmente acreditam nisso. Mas, inclusive, tem um documentário da Netflix, que eu não sei se o pessoal que está ouvindo esse episódio, você que está ouvindo esse episódio já assistiu essa série. Se não tiver assistido, vale a pena assistir. Eu não vou lembrar o nome dela agora, mas se você procurar Terra Plana no Netflix, com certeza você vai achar. Mostra o tanto que essas pessoas que entraram nessa são interessadas pela ciência, né? Elas fazem experimentos, né? Elas querem descobrir a verdade que está por trás, né, da grande conspiração, né, que eles acreditam. No fundo, tem um espírito cientista ali naquelas pessoas, só que elas foram enganadas por uma pseudociência, elas ficaram um pouco presas naquela armadilha, né, e esse documentário ele mostra bem isso. E o Carl Sagan também deixa isso explícito quando ele mostra que ele teve essa atração também por essa questão de visitas alienígenas. E ele explica que é muito plausível você pensar na existência de alienígenas, né, e que eles poderiam também estar visitando a gente, pelo fato de que o universo é gigantesco, né, de que a probabilidade de existir só a gente aqui talvez fosse muito pequena e tudo mais. Mas isso é uma coisa, e acreditar que eles visitam a gente constantemente e as autoridades estão escondendo isso, e a grande nova ordem mundial também, né, tá aí numa conspiração globalista, escondendo a grande verdade. Isso aí já é outra coisa, né? São coisas bem diferentes, tem que separar o joio do trigo. Então ele percebeu que, né, conforme ele foi envelhecendo e depois ele entrou na universidade, o quanto o método científico ele é rigoroso e o quanto o método científico serve para separar o joio do trigo dessa forma, né? E ver que realmente não é bem assim, né? E que aquela coisa que ele gostava de ir atrás, que é a história da ufologia e tudo, era repleta de mentiras, né? Todos os relatos que ele havia ouvido das pessoas, lido em jornais ou revistas sensacionalistas de ufologia, eram bem mentirosos, e ele descobriu isso através do método científico, através do ambiente acadêmico, quando ele entendeu como falsear, como descobrir se uma coisa é verdadeira ou falsa através do método científico, né? É engraçado que ele até fala, ele cita também os títulos das revistas sensacionalistas, né, de ufologia, e é muito engraçado porque a gente pode fazer um paralelo com muitas coisas que a gente vê hoje em dia, até títulos de cursos de coaches, né, que querem te mostrar alguma coisa, uma verdade oculta, alguma coisa desse tipo. Esses títulos sensacionalistas, eles permeiam a cultura pop e uma cultura paralela de leitura e de programas, entre aspas, científicos, né, como os alienígenas do passado, lá do History Channel, e permeiam até hoje. Então os títulos das revistas que ele mostra que ele leu na época que ele era jovem são muito parecidos com as coisas que a gente conhece hoje. Eu vou citar alguns aqui que ele coloca no livro, que eu anotei, que são muito interessantes. Por exemplo, 5 segredos de uma mente mediúnica. Isso era o título de uma revista sobre ufologia, tá? Grande conspiração é finalmente revelada por oficial da reserva. Outro título:
os governantes ocultos da Terra, né? É revelado o segredo alienígena que traz dinheiro e poder aos grandes líderes. Então a gente percebe que é um tipo de título sensacionalista que é utilizado até hoje em muitas coisas que a gente conhece, que a gente ouve falar e que são shows de pseudociência, credulidade e, enfim, coisas bem fantasiosas e fantásticas. O engraçado realmente dessa história toda de ufologia é que toda pessoa que se interessa por ciência, em algum momento vai cair na ufologia. Ou já caiu, ou está na ufologia, né? E de alguma forma acha interessante e acha bem plausível, né, a existência dos ETs e tudo mais. É aí que está o perigo, né? Porque, assim, acho que as pessoas acabam entrando nisso porque elas se desprendem de alguma realidade que é muito... sei lá, como se a Terra fosse um domínio perfeito ali criado por Deus e só a gente existe, a gente está ali vivendo a nossa vidinha aqui na Terra e tudo mais. Quando a gente acaba expandindo a nossa compreensão de que o universo é muito maior do que isso, é natural que todo mundo comece a pensar em vida alienígena, em seres inteligentes em outros planetas, né? É até saudável pensar nisso, né? E o Sagan deixa isso bem claro. O grande problema é que, junto com essa história, acabam vindo muitos relatos pseudocientíficos e essas evidências anedóticas de coisas que são completamente fantasiosas, de visitas que realmente não existiram. E é aí que está muito da cultura da galera que curte ufologia, né? Porque eles, inclusive, usam um slogan, né? Eu não sei se eu posso chamar de slogan, mas com certeza vocês já ouviram falar. Tem até adesivos com essa frase, que é aquela frasezinha I want to believe. Eu quero acreditar. Então isso já é uma postura muito errada, né? Porque se você está buscando investigar alguma coisa, né, uma descoberta científica que seja, e você é interessado por um assunto, se você já espera por um resultado e você torce para que seja o resultado que você acredita, já é o jeito errado de fazer ciência, né? O método científico ele já rejeita isso completamente. O método científico ele justamente busca desmentir tudo que você acredita, desmentir tudo que parece às vezes intuitivo, que parece que é o caminho que aquela coisa vai seguir. O método científico ele é batata, digamos assim, para separar realmente o joio do trigo, né? É uma peneira muito forte para a gente entender o que é pseudocientífico e o que é uma evidência realmente que pode ir fundo e que pode trazer resultado. A primeira faísca de pensamento crítico que surgiu no Carl Sagan em relação a esse assunto de ufologia, né, que ele começou a perceber que muitos daqueles relatos que ele gostava de ver quando ele era mais jovem fossem fantasiosos, a primeira coisa que abriu os olhos dele para isso foi um questionamento dele mesmo. Foi o pensamento crítico, que é justamente o que ele incentiva durante todo o livro, né? Como é que tinha tantos relatos, né, de alienígenas, de visitas, né, e tudo de abduções, e ele ligava a TV no jornal e ele via, na verdade, as autoridades preocupadas com outras coisas, né, como a guerra, né, contra o comunismo. Naquela época o macartismo era muito forte, era o pensamento que dominava os Estados Unidos. Então, como que a gente poderia estar sendo visitado por alienígenas, que é uma coisa tão grande, tão absurda, e ninguém está falando sobre isso? Só se realmente existe uma conspiração global e está todo mundo escondendo isso. Mas ao mesmo tempo estava acontecendo uma coisa muito séria, que era uma guerra. Tinha acabado de acontecer uma guerra mundial e a Guerra Fria estava acontecendo. Então nada disso fazia muito sentido, né? Nessa época ele leu até um livro que ele coloca aqui, ele cita bem esse livro, que se chama Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds, de Charles Mackay. Esse é um livro que ele começou a compreender essas noções de pensamento crítico, de método científico, né? E ele começou a entender esse fascínio que as pessoas tinham pelas narrativas fantasiosas para explicar essas realidades, né?
E aí foi quando ele entendeu que essa história de I want to believe não vale de nada. Essa história é muito... essa postura, né, para a vida, de querer acreditar em alguma coisa e lutar para provar que aquilo existe, é a coisa mais anticientífica que ele poderia fazer, né? Mas então a gente volta um pouco mais para essa questão das evidências anedóticas, que ele vai explorando mais isso no livro. Ele mostra que, inclusive, depois dessa leitura que ele teve desse livro, ele entendeu também que as pessoas, por estarem trazendo relatos, os relatos nunca são confiáveis, justamente porque em um relato, o relato pode estar completamente contaminado por alguma coisa muito ruim. Por exemplo, a pessoa pode estar brincando num depoimento, ela pode estar mentindo voluntariamente no depoimento, elas podem exagerar uma verdade de alguma coisa que realmente aconteceu, mas na hora de contar elas dão uma exagerada e tudo, e a coisa pode mudar de teor completamente só por conta dessa exagerada. Elas podem até mesmo compreender errado um fenômeno, alguma coisa que realmente aconteceu, mas elas compreenderam errado, e na hora de relatar aquilo, foi um relato emocionado, né, e que mudou totalmente o significado daquela coisa que aconteceu. Quando eu estava lendo isso, eu lembrei de uma experiência que foi um fenômeno físico que eu presenciei quando eu morava numa kitnet há muitos anos atrás, que se chama efeito pinhole. Você pode procurar isso no Google, principalmente se você procurar em inglês, você vai achar muitos resultados bacanas com a imagem exatamente do que eu vi no meu quarto naquela época. Se você procurar assim, pinhole effect bedroom, ou pinhole effect at my wall, ou pinhole effect at wall, ou alguma coisa desse tipo, você vai achar umas imagens legais que mostra que se você posicionar a sua cortina de uma determinada forma e o dia lá fora estiver bem claro o suficiente, bem ensolarado, e acabar abrindo um buraquinho muito pequeno na cortina por conta do posicionamento que você colocou ela, e o quarto que você está dentro é um quarto escuro, você basicamente vai criar uma câmera de pinhole, né? Você vai conseguir projetar a imagem que está lá fora para dentro do seu quarto, como se fosse um projetor mesmo. E a imagem começa a aparecer ali na parede, né? Você vê tudo que está acontecendo lá fora sendo projetado na parede da sua casa sem um projetor. Só por um fenômeno físico da luz penetrando esse buraquinho na cortina. E eu presenciei isso. E no momento eu me assustei. Eu falei, caraca, que porra é essa? O que está acontecendo aqui? Mas na hora eu mexi a cortina ali e percebi que era só uma coisa bizarra que estava rolando, mas era um efeito natural ali da luz mesmo, sabe? Agora imagina uma pessoa que está num quarto e ela vê uma imagem lá de fora, alguém passando fantasiado ou qualquer coisa desse tipo, projetado na parede dela. Dependendo da pessoa, ela pode relatar aquilo como uma visão, alguma coisa que ela teve e vai relatar, e outra pessoa vai acreditar, outras pessoas vão duvidar e tudo. Isso é uma evidência anedótica, isso é um relato, é um testemunho real de uma pessoa que viu uma coisa que realmente aconteceu, mas que estava completamente contaminado, né? Ela compreendeu errado o que aconteceu. E nisso, o Sagan traz uma fala de um cara chamado Thomas Henry Huxley, que ele diz o seguinte: só confie em uma testemunha se o que ela estiver dizendo não envolver o seu próprio interesse, ou suas paixões, ou seus preconceitos, ou o amor pelo maravilhoso. No caso de envolver qualquer uma dessas coisas, você deve requerer uma evidência corroborativa em proporção exata à violação da probabilidade provocada pelo seu testemunho. Ou seja, se a pessoa está te contando uma coisa que aconteceu, que é uma coisa muito fantástica, muito improvável, que parece sobrenatural, paranormal, você deve exigir daquela pessoa uma evidência que seja tão grande quanto. É basicamente isso. É assim que funciona o método científico. E aí ele traz lá outros exemplos, principalmente ainda voltado para toda essa história de alienígenas, né? Ele fala dos círculos das plantações, como aquilo também foi falso. Os círculos nas plantações realmente existiram, né? Tem fotos disso, mas na verdade eles foram falsificados, né? Digamos assim, porque na verdade foram feitos por pessoas, né? As pessoas eram 2 irmãos lá que começaram essa história lá na Inglaterra, eram 2 irmãos que eram escoceses, se eu não me engano, e eles começaram a fazer esses círculos lá na plantação, artesanalmente mesmo, e começaram a enganar um monte de gente, e como começou a aparecer aquilo do nada nas plantações das pessoas, porque eles faziam aquilo à noite, escondido, e no outro dia estava lá o círculo nas plantações, aquilo
gerou uma comoção, gerou um mistério. E aí depois que começou a acontecer aquilo, eles foram repetindo em outros lugares, as pessoas começaram a relatar que viram ETs, que viram não sei o quê, que viram naves espaciais naquela noite. E aí começaram a criar essa histeria coletiva, né? E relatos que começaram a ficar bem parecidos, inclusive, porque um meio que até de forma psicologicamente intuitiva, assim, sem a pessoa querer de verdade, ela acabava repetindo um discurso de outra pessoa e aquilo ia gerando essa histeria coletiva, né? Então, Círculos nas Plantações é um desses exemplos. Ele cita também lá o tal do projeto Blue Book, esse caso do Roswell 1947, todos eles baseados em relato humano, todos eles baseados em evidências anedóticas. E aí, é engraçado, né? Eu falei que eu ia explorar mais essa questão da NSA, né, e da cultura do sigilo nos Estados Unidos. A NSA é um órgão de segurança nacional dos Estados Unidos que é um alvo frequente dos conspiracionistas, das pessoas que acreditam nessas fantasias e, enfim, em conspirações, né? Eles não aceitam o fato de que a NSA lida com segurança nacional. E por isso a NSA lida com uma porrada de documentos que são sigilosos. E se eles forem publicar um documento que é sigiloso e deixar aquilo público do caso de Roswell 1947, por exemplo, é óbvio que ali vai ter um monte de informação censurada, porque são informações sensíveis que o governo não pode divulgar. E é por isso que esses documentos vêm cheio com aquele carimbo de classified e um monte de tarjinha preta tampando um monte de coisa. Só que essas tarjinhas pretas alimentam os conspiracionistas mais do que tudo, né? Aquilo é uma prova de que a NSA, de que o governo americano, de que existe uma conspiração e que eles estão escondendo alguma coisa, né? É engraçado porque ele traz até um documento lá da NSA que é muito engraçado, porque a NSA ela lida com segurança nacional e não é só segurança no sentido militar, segurança econômica também. Então, em um determinado momento da história, a NSA divulgou um documento de uma investigação sobre uma fraude econômica, financeira de algum país ali contra os Estados Unidos. E nesse documento tinha, dentre outras coisas que citava a economia e a cultura popular daquele país, tinha informações sobre a quantidade de discos vendidos do Elvis Presley naquele país. E, cara, isso foi um prato cheio para os conspiracionistas que acreditam que o Elvis não morreu, acharem que o governo estava escondendo alguma informação de que o Elvis estava vivo. Era um documento que só falava sobre vendas de discos e citava o Elvis Presley, mas como tinha um monte de tarjinha preta ali, um monte de coisa censurada, aquilo alimentou essa galera de uma forma indescritível, né? Então, a galera do Elvis não está morto foi muito alimentada, né? Teve muito material para alimentar essa conspiração. E aí quando ele fala sobre essa questão de documentação, né, de tudo, de até as pessoas começam com relatos com evidências anedóticas e tudo, e aí começam a surgir documentos que começam a comprovar que aquela narrativa não é tão falsa assim. E aí ele começa a falar também um pouco sobre essa questão de documentos falsos. E que isso também é muito utilizado pelos conspiracionistas, pelos pseudocientistas. E isso é um artifício utilizado há séculos, né? Ele mostra que uma comissão ali foi montada nos Estados Unidos, uma comissão séria, chamada MJ-12, por um cientista renomado, né, que liderou ela. E essa comissão foi formada por conta de um documento falso que foi jogado na frente da casa desse cientista, que era um documento cheio de fotos e coisas que mostravam alienígenas e corpos de ET sendo examinados, né, e tudo. Só que depois, né, a investigação começou e descobriram que aqueles documentos eram falsos, que aquelas fotos eram não é que eram montagens, mas as fotos eram reais, mas montaram uma cena ali com os bonecos, com alguma coisa. E enfim, era tudo falso e moveu dinheiro, né, dinheiro público, moveu estrutura, moveu um monte de coisa para investigar aquele troço e era documento falso. E aí ele mostra o tanto que essa história de documentação falsa, de tentar implantar falsas provas é uma coisa que
que é muito desonesta e que acontece há séculos, né? E aí ele, nesse momento, ele coloca o dedo na ferida das religiões e do cristianismo, né? Ele cita alguns livros bíblicos que foram falsificados dessa forma, né? Um exemplo seria o livro de Deuteronômio, que surgiu inexplicavelmente no Templo de Jerusalém, na época ali que o governante era o rei Josias, e ele precisava fazer algumas reformas, e convenientemente essas reformas estavam todas validadas ali naquele documento sagrado que apareceu ali naquela época, né? Uma mensagem sagrada, enfim. Quem for mais conhecedor aí de teologia pode falar melhor sobre isso, porque realmente eu não conheço quase nada de teologia, muito menos de cristianismo. Mas ele mostra que isso foi muito utilizado na história, né? A gente sabe o quanto que a igreja foi misturada com o Estado, e principalmente na Europa, e aí teve a Inquisição, e teve um monte de coisa, e teve um monte de violação dos direitos humanos, que na época não existia, né, direitos humanos, mas era coisas bizarras que aconteceram com essa bandeira da igreja, né? E com muita falsificação. Outro exemplo que ele dá é a doação de Constantino, que eu também não conheço muito bem do que se trata, mas o Carl Sagan diz lá que naquela época já tinha sido denunciado que a doação de Constantino também se tratava de uma falsificação grotesca com o objetivo de mitificação. Mitificação é outro contexto, é outro conceito que ele traz no livro nesses capítulos, né? Que é justamente implantar documentos falsos, trazer evidências anedóticas, reforçar de maneira muito forte que uma narrativa falsa existe, de forma que aquilo acaba virando verdade. E até hoje a gente tem resquícios disso na nossa sociedade, principalmente falando da Igreja Católica, né? O quanto que a gente tem tradições aí que as pessoas não querem mexer muito no passado, não querem vasculhar ali o que aconteceu, justamente para não descobrir o tanto de atrocidade que foi feita com essa desculpa, né? Enfim. E só para fechar essa parte dos alienígenas, ele conta ali também que durante muito tempo ele recebeu cartas também o Carl Sagan recebia cartas, né, de fãs, de pessoas que diziam que faziam contato com o extraterrestre, que conversavam com o extraterrestre, com o alienígena ali e tudo, e pedia para o Carl Sagan mandar uma pergunta que eles iriam repassar ali para os ETs, né, e ia responder o Carl Sagan. Enfim, uns mediúnicos lá, médiums, ou que se comunicavam com o ET de alguma forma, convidando o Carl Sagan a mandar uma pergunta para entrevistar os ETs. E o Carl Sagan sempre mandava alguma pergunta para testar isso, né, porque já que os ETs conseguiram chegar aqui na Terra, estão visitando a gente secretamente e tudo, né, se escondendo dessa forma, é porque eles já estão bem avançados, porque a gente não chegou até eles, mas eles chegaram até a gente. Se eles chegaram até a gente, é porque eles estão bem avançados tecnologicamente e, enfim, cientificamente, né? Então ele trazia, e já que eles entendiam inglês, né, já que o Carl Sagan podia mandar uma pergunta em inglês, que aquilo de alguma forma seria traduzida e eles conseguiriam responder, o Carl Sagan mandava perguntas do tipo: me dê uma prova do último teorema de Fermat, ou me explica a conjectura de Goldbach. E aí ele nunca recebia uma resposta dessas pessoas quando ele mandava perguntas de conceitos científicos tão profundos quanto esses, né? As pessoas sumiam. Mas quando ele mandava perguntas banais, assim, de coisas, principalmente que são questões morais, né, do tipo o que a humanidade deve fazer, né, questão de comportamento e tudo, aí sim eles tinham uma resposta, aí sim os ETs queriam se comunicar, né? Então isso já diz muita coisa também. E aí ele fecha essa parte, né, desses 3 capítulos, né, 4, 5, 6, falando sobre alucinações também, e como as alucinações são coisas que também acabam botando mais combustível nas evidências anedóticas, né? E as alucinações, elas podem vir por diversas formas diferentes, né? Por pessoas que têm tendências a ter ataques epiléticos, por pessoas que estão no uso de alguma substância, seja um remédio mais forte, seja o uso de drogas mesmo. Inclusive drogas que segundo as pessoas que usam essas drogas, são drogas para acessar dimensões e espíritos e coisas desse tipo, sendo que são realmente alucinações, né? São coisas que vêm de dentro. E ele faz uma analogia que para mim foi maravilhosa sobre o que é uma alucinação.
né? Uma alucinação é como se você estivesse olhando por uma janela, você está dentro da sua casa durante o dia e você está enxergando totalmente o lado de fora através do vidro ali da janela. Você enxerga muito bem o lado de fora. Mas conforme vai escurecendo, você começa a enxergar o reflexo do lado de dentro, né? Se tem uma fogueira ligada ali atrás, se tem uma lâmpada acesa, alguma coisa, fica mais forte ainda. Então, conforme vai escurecendo lá fora, você vai enxergando mais o que tem dentro e começa a parar de enxergar o que tem lá fora. Até o momento que escurece totalmente lá fora e você está enxergando só para dentro. A alucinação é justamente você enxergar coisas que estão dentro de você, que estão dentro da sua cabeça. E conforme você está desconectado com o lado de fora, né, com a realidade, enfim, fora do seu corpo, mais você está suscetível às alucinações ou menos você está suscetível, né? Então, essa claridade ela pode mudar. As alucinações elas podem se misturar com a imagem do lado de fora, né? Do mesmo jeito que a gente está olhando para uma janela, a gente está vendo o reflexo do lado de dentro, mas também está vendo o lado de fora. Então, uma coisa pode se misturar com a outra, ou ela pode ser tão forte a ponto de que você só está vendo o lado de dentro, só o reflexo, né? Então, foi uma analogia muito legal que ele trouxe ali sobre o que é uma alucinação. E aí ele cita pessoas, né, estudiosos sobre o assunto, né, como Carl Jung, que é um psiquiatra super famoso e conceituado, que também explicou muito sobre essas questões sobre alucinações. Enfim, viés de confirmação, evidências anedóticas, falácias, mitificações, alucinações, credulidade, né? A cada capítulo vai ficando mais claro que só tem um jeito da gente combater internamente essa nossa tendência de acreditar no fantasioso, fantástico, que é justamente alimentar o nosso pensamento crítico, com perguntas e sem descansar o tempo todo. A gente tem que questionar tudo. A gente não pode aceitar tudo como verdade, principalmente se forem verdades muito simplórias e verdades muito fantásticas e verdades muito atrativas, né? Então, o pensamento crítico vai te ajudar na vida, não só para essas questões tão profundas de filosofia, mas para coisas simples do dia a dia, como comprar um carro, né? Para você não ser enganado por alguém que está vendendo um carro, que está cheio de coisa ali, o cara vai te enganar. Então, o pensamento crítico ele serve para tudo isso. Bom, a gente chegou no fim desse episódio, mas antes eu queria agradecer aí as pessoas que comentaram com o código secreto no vídeo passado. Eu vou citar nominalmente essas pessoas, porque por enquanto o canal tá pequeno, eu espero que ele cresça. Eu tô empolgado, eu acho que eu tô gostando cada vez mais de fazer isso aqui. Mas eu vou citar nominalmente aqui a galera que comentou o código secreto no vídeo passado. Então valeu Cultura Panda, TM Pinheiro, Bárbara Santos, Lenice Oliveira, Senhor Lucas José, Mr. Celos, Sirius 7131, Rolê Mais Longo, Lucas Gabriel, Frank Engelbert e Marta Letícia. E agora para esse vídeo ou áudio, né? Porque você pode estar só ouvindo no Spotify. Para esse episódio, eu vou deixar o código secreto dessa semana para quem tiver ouvido, tiver escutado até o final. E o código é o seguinte: você vai deixar o seu comentário ou você vai responder a pergunta que está aí no Spotify. Deixa o seu comentário, a coisa que você quiser dizer e tudo, mas no final do seu comentário coloca o nome de um país da América Latina ou um emoji da bandeira desse país, mas desde que ele seja da América Latina, beleza? É isso, meu povo. Espero que vocês tenham curtido esse episódio e estejam curtindo acompanhar o livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, comigo. Beleza? A gente se vê no próximo. Valeu!